Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma live de estudos sistêmicos. Hoje você vai aprender um pouquinho mais sobre como a terapia sistêmica pode ajudar você nos seus atendimentos e como pode ajudar você na sua vida pessoal e profissional a resolver as questões internas. Nós estamos estudando um livro do Bert Hellinger que chama Conflito e Paz, tá? E hoje eu vou pegar um teminha aqui desse livro que fala um pouquinho sobre pena, né? Quando a gente sente pena, quando a gente se compadece muito por uma pessoa, quais são as influências que isso acontece sobre nós, quais são as consequências que isso acontece sobre nós, e vamos continuar abordando o tema do julgamento, porque se você já vem acompanhando essas lives, né? A nossa live geralmente era de domingo e hoje nós vamos fazer na segunda-feira por motivos de locomoção, eu estava viajando, não consegui fazer, não consegui chegar a tempo, então geralmente são de domingo às 8 horas, mas nós estamos fazendo hoje, na segunda-feira, às 8 horas da noite, para vocês aí, tá? Então, se você tem interesse em conhecer como que a constelação familiar, a terapia sistêmica, pode ajudar você no seu dia a dia, ajudar você nos seus atendimentos, se você for um terapeuta, esse estudo sistêmico, ele serve justamente para isso. Éder, boa noite para você, viu? Seja bem-vindo. Pessoal aqui também no YouTube. Cleusa, sempre presente, hein? Gratidão, boa noite, Éder. Então, assim, pessoal, está sem som? Vamos lá, peraí, vamos lá. E agora, Éder, vamos ver. Som ok? Som ok? Dá um ok aí para mim, tá? Se tiver ok agora o Instagram aí. Aqui está normal. Ah, então tá ótimo. Vamos embora. Tocamos. Valeu, obrigado, viu? Gente, então é o seguinte, aproveita também, compartilha essa live, que eu tenho certeza que você vai ajudar alguma pessoa, porque esse é o nosso intuito, sabe? A gente está sempre aqui tentando, de alguma forma, trazer um pouquinho mais de consciência para vocês, um pouquinho mais de sabedoria, porque eu acredito que o conhecimento vai mudar o mundo. Eu acredito que o conhecimento vai mudar a forma das pessoas se relacionarem. O conhecimento vai fazer com que as pessoas consigam realmente se conectar por mais amor, por mais compaixão e saber lidar, né, com as adversidades, porque todos nós erramos, todos nós falhamos, né? Jesus disse, né, atire a primeira pedra quem nunca pecou. Então, todos nós temos erros e falhas. O que acontece é que muitas pessoas, quando se deparam diante de situações que geram erros e falhas, elas travam, elas se bloqueiam. Maria Aparecida, boa noite. Eliana Santos também, sempre presente aí e comentando nas lives. Obrigado, viu, Eliana, pelos seus comentários. Tudo isso ajuda muito a gente, tá, pessoal? A gente depende muito de vocês, né? Vocês não sabem o quanto vocês são importantes, não só para transmitir o conhecimento, mas para fazer esse conhecimento chegar para outras pessoas, né? Então, quando vocês curtem, quando vocês escrevem, quando vocês compartilham, é um movimento tão pequeno, né? Uma coisa tão simples, tão rápida, mas que para mim e para outras pessoas gera um efeito muito grande, né? O Instagram vai mostrar que eu estou ao vivo para mais pessoas, o YouTube vai mostrar que eu estou ao vivo para mais pessoas, e isso a gente vai gerando essa corrente, né? Uma corrente do bem, fazer o bem, né? Então, esse é o meu intuito de trazer essa consciência também, né? E por isso que é importante. E a gente sempre fala sobre essas questões com vocês, né? De, às vezes, curtir, comentar. Comenta, se tem dúvida, coloca aí a sua dúvida, que eu tenho certeza que você vai estar me ajudando bastante, eu vou estar ajudando você também. Como já deve estar ajudando esse conhecimento, não é? Quem já tomou consciência de alguma coisa, já mudou alguma coisa, vai escrevendo aí também, que isso vai trazendo para mim uma sensação de que a missão está sendo cumprida. Porque o objetivo não é simplesmente eu vim aqui despejar um conteúdo, né? Não, é uma troca, né? De eu saber se vocês estão acompanhando todo domingo, hoje é segunda-feira, é claro, todo domingo. Quarta-feira também, né? Tem um atendimento Cisbio ou perguntas e respostas, tá? Então o Éder tá falando, tá, tem uma situação que você queria conversar comigo. Quarta-feira é live de perguntas e respostas, tá? Você pode perguntar sobre os seus casos lá, que a gente vai ajudar
você, tá bom? E também realizamos atendimentos ao vivo com o método Cisbil, tá? Para quem não sabe, o método Cisbil é uma junção de várias técnicas sistêmicas, cis, e bio, de biológicas, né? Formando assim uma metodologia que ajuda o terapeuta a encontrar a origem de qualquer sinal, sintoma, doença e realizar um processo de ressignificação, né? Isso, consequentemente, aumenta os seus resultados, aumenta os seus atendimentos, aumenta as indicações, lota a agenda. Então, é uma consequência que a gente gera a partir desse resultado. Mas vamos direto para o conteúdo que não temos tempo a perder, não é verdade? Boa noite, galera tá entrando aí, legal, bacana. Então é o seguinte, pessoal, o que acontece? Já passei com a minha filha em uma consulta. Parabéns, doutor, pelo excelente atendimento. Puxa, obrigado. É Lívia, né? Lívia, gratidão. Que bom que você gostou. Espero ter ajudado a sua filha e a sua família, tá? E essas lives, elas são para isso também. É uma continuidade de uma consulta, tá? Então continua aí que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Porque esses conteúdos, eles complementam, porque eu queria fazer uma consulta de 10 horas com as pessoas, né? Porque eu acho que não é simplesmente o tratamento, né? Mas sim o conhecimento. Então, eu sempre falo que nas minhas consultas eu sempre deixo muito tempo para conversar, para eu passar o conhecimento. Por quê? A pessoa, ela vai se empoderando. Ela vai ficando cada vez mais hábil, porque eu não vou estar lá no dia a dia, né, para resolver as questões. E claro, quando não conseguir, procura ajuda, mas desenvolver essa habilidade. Hoje eu treino e coloco muito em prática essa habilidade. Eu acho que isso me traz certas vantagens em relação a estresse, essas coisas. Não que eu não sinta, não que eu não viva. Quem falar isso é mentira, é impossível. Mas o gerenciamento do estresse, a resolução, é 98, 99% muito mais fácil do que quando você não tem essa sabedoria, esse conhecimento. E o conhecimento, quando você vem adquirindo ele ao longo do tempo, ele vai entrando dentro da sua mente, ele vai virando a verdade, não é? Então, assim como nós que fomos educados, né, tivemos nossas religiões, quem tem religião, a educação da família, muitas coisas que nós sofremos hoje é por causa desse condicionamento. Então, nós fomos condicionados, foi enraizado na nossa mente, às vezes o jeito que a gente tem que se comportar, o jeito que a gente tem que agir, e muitas vezes isso entra em conflito com a realidade, e aí, obviamente, a gente acaba tendo doenças físicas e emocionais. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre pena, né? E ainda vamos continuar sobre julgamento. Mas primeiro vamos falar sobre pena. É muito comum quando a gente vê um sofrimento, quando a gente vê uma pessoa passando por uma dificuldade, a gente sente pena, né? Só que quando a gente sente pena de uma pessoa, o que isso pode trazer de consequências ou de benefícios? A terapia sistêmica, para quem não conhece, ela analisa os fatos da forma como é. Giliana, boa noite, tá, querida? Espero que você esteja bem. Então, assim, tudo acontece da forma como é. Então, no sistêmico, não há uma interpretação da realidade a não ser a realidade como ela é. Então, quando a gente sente pena de alguém, quando a gente está se compadecendo demais por uma pessoa, é como se de alguma forma a gente estivesse culpando algo que trouxe aquela situação, não é? Muitas pessoas, nossa, que pena que está acontecendo isso naquele lugar. Onde está Deus né, que está causando esse mal para essa pessoa? Então, olha só que interessante, o Bert Helling traz isso num tema, numa parte do livro, eu vou ler para vocês, tá? Fomos educados, inclusive pela religião, para compadecermos com as pessoas, para ter pena. A gente foi educado, a gente tem que ter pena das pessoas. Então, o que acontece exatamente quando nós temos uma pena? Ele faz uma pergunta. O que acontece? Nós sempre acusamos alguém. Então, se eu tenho pena de uma pessoa, é porque, no mínimo, eu estou acusando alguém de ter feito mal para essa pessoa.
ou alguma circunstância da vida fez um mal para essa pessoa. Então, ó, acusamos Deus ou quem esteja em seu lugar. Dizemos: como pode acontecer algo assim? E olhamos para essas pessoas como se tivessem tirado uma sorte má em comparação com a nossa. Então, olha só, se eu tenho pena de uma pessoa, é como se de alguma forma eu estou julgando, como assim? Alguém joga uma situação para essa pessoa tão difícil, tão ruim. Nossa, que pena dela. Por que que isso está fazendo? Nossa, eu não tive. Olha que sorte, né, que eu tenho de não ter esse destino. Né? Então, lembra, Bert Hellinger sempre coloca aqui Deus ou algo que você acredita como quem comanda essas situações que acontecem na nossa vida. Ou se você acredita que é meramente um destino, então esse destino que está rodeado das nossas famílias, das pessoas, causando situações. Né? Então, vamos pensar agora, né? Está acontecendo uma guerra lá em Israel, com a Palestina, aquelas pessoas sofrendo, né, pessoas sendo mortas na Rússia. Então, né, se a gente for pensar, nossa, que pena daquelas pessoas. Então, quando eu tenho essa postura de pena perante a situação, como é a minha relação perante, né, porque, por que está acontecendo aquela guerra? Por causa das pessoas? É o destino? Tinha que ser aquilo? Então, olha só a colocação dele. Agora, quando nos colocamos ao lado dessas pessoas, ao lado dessas pessoas que estão sofrendo, pode ser um avô, uma avó, os russos, os ucranianos, das pessoas que têm um sofrimento, de uma mulher, de uma criança abandonada, nós nos sentimos maiores ou piores ou menores do que eles. Então, olha só a comparação dele. Quando você se coloca ao lado dessa pessoa e você não sente pena, você se sente maior ou menor que essa pessoa? Quando você simplesmente olha para aquela situação sem julgar, sem ter pena, como que você se sente? Maior ou menor? Obviamente, né? Vou deixar essa resposta para cada um de vocês, para vocês refletirem. Como você se sente ao estar do lado de uma pessoa que sofre sem ter pena dela? Então, ó, quando nos atrevemos a chamar os maus, chamar de maus esses destinos, então, ó, quando a gente fala assim, nossa, é terrível o que está acontecendo com a minha mãe, é terrível o que aconteceu com meu pai, é terrível o que aconteceu com fulano, com ciclano, como se tivéssemos o direito de julgá-los e como se soubéssemos o que é bom ou mal para aquelas pessoas. Olha só o quão profundo é isso. Aqui vamos um pouco além das nossas ideias que aprendemos em certas escolas de psicoterapia, psicologia, pedagogia, de filosofia. Elas nos aprisionam as ideias que nos impedem a compreensão desses destinos e a sua grandeza. O que o Bert Hellinger quer dizer aqui? Cara, quando tem uma pessoa sofrendo, quando tem um sofrimento, quando tem uma situação difícil, e talvez você esteja passando por essa situação difícil, talvez você não esteja prosperando na sua vida agora. Talvez você esteja com uma doença autoimune. Talvez você esteja com um problema familiar, um problema com o seu filho. Talvez você seja um terapeuta que não está conseguindo se encaixar no mundo. Não sei, talvez você esteja passando por uma situação difícil. O que o Bert Hellinger quer dizer? Quando nós temos uma situação dessa, né, que o destino, que Deus, o destino, sei lá o que as pessoas acreditam, trazem essas situações para nós, todas as ideias que nós temos de julgamento, de pena, de não aceitação, elas impedem, olha só, elas impedem a verdadeira compreensão desse destino e da sua grandeza. Poxa, Rodrigo, como assim grandeza? Exato, quando você olha para situações difíceis de forma neutra, você entende também o quão positivo aquela história pode reverberar na vida das pessoas. Você acredita nisso? Coloca aí, se você acredita nisso. Sabe que, às vezes, a gente pode transformar uma situação extremamente difícil em algo poderoso para nós, em algo que vai nos trazer algo positivo. Pode pegar coisas, grandes tragédias, né? Grandes traumas. Você acredita que isso pode
trazer também pontos positivos para a pessoa? Digita aí que eu quero saber a sua opinião. Quero ver o que vocês pensam aí. Eu acredito. Vamos, quem mais? O pessoal do YouTube tá mais paradinho hoje. Porque às vezes demora, o YouTube demora para chegar. Então, olha só. Quando nós olhamos para as situações como elas são, sem pena das pessoas, né? E aí vai um recado para terapeutas, hein? Ou para pessoas que querem ajudar pessoas. Muitas vezes a gente quer ajudar por pena, por dó. Vocês vão ver que quando você está com pena, você está se sentindo melhor ou maior do que a pessoa. E nós só conseguimos realmente ajudar quando nós nivelamos a pessoa. Nós chamamos isso de rapport. Nós entramos no nível da pessoa. Tá? Nós conectamos com o paciente, nós conectamos com aquela pessoa que sofre. Nós temos que ir no mesmo nível que ela. E não estar no mesmo nível que ela. Mas eu tenho que estar na mesma frequência, eu tenho que chegar nela, para que eu possa trazer ela para uma outra percepção. A gente explica isso muito bem nas mentorias do método Cisbil. Tá? O método Cisbil, a gente tem um módulo só sobre como ajudar as pessoas, tá? Sem se machucar, né? Então, olha só. Aqui podemos transportar-nos a um outro nível. Então, quando você analisa as coisas de forma neutra, quando você não julga, quando você não tem pena, nós vamos para um outro nível. Nesse outro nível, a partir daí, aceitamos tudo da maneira como é, sem distinções e sem emoção. Simplesmente da forma como é. Olha só que sabedoria que é isso. Então, imagina só você analisando as situações da sua vida assim, da forma como é. Porque olha só que interessante. Muito do que você acredita que é o seu problema, pensa assim, isso aqui é um trauma na sua vida, aconteceu uma situação traumática na sua vida. A interpretação que você dá a respeito desse trauma que é o problema. O trauma não é um problema. Né? É a ideia que você tem sobre esse trauma. É como você interpretou esse trauma. Como que você vai interpretar esse trauma? A partir das suas experiências de vida, a partir das suas memórias subconscientes da sua família, a sua história familiar. Então, a partir desses princípios, você vai ter uma certa conclusão nesse trauma, você vai sentir algo. E a partir daí, a sua vida vai viver em torno dessa ideia que você criou na sua mente. Que muitas vezes é uma mentira, não é uma verdade. Quantas vezes você ficou mal por uma coisa que depois você viu que nem era aquilo? Não é? Mas ó, vamos lá. Quando nós estamos nesse outro nível, aceitando as situações como ela é, então nos mantemos num nível espiritual de força. Esse espiritual que ele quer dizer não é Espírito Santo, não é isso não, tá? É um estado de paz interna, de força. E somente a partir daí nós podemos defrontar com esses destinos em momentos decisivos. E até mesmo com a nossa simples presença contribuir para o melhor para o outro. Então aqui, ó, ele mostra as duas coisas. Então se você está passando um momento difícil na sua vida agora, talvez você esteja com uma pessoa doente na sua família, talvez você esteja com um paciente que não se resolve, talvez você esteja com uma pessoa que de alguma forma está sofrendo muito, né? Quando você entra nessa situação, aceitando tudo como é, sem querer saber se é mais, se é menos, se é melhor, se é pior, simplesmente olhando para aquilo como é, você já ganha uma força. E além de ganhar força, você se conecta com a pessoa. E é a partir daí que você começa a mudar. É a partir daí que você começa a ajudar essa pessoa a sair desse problema. Agora, quando você entra, nossa, é verdade, é muito difícil, sabe, vamos falar a palavra, é foda mesmo,
né, e você vai julgando as coisas que estão acontecendo, a pessoa, né, você vai acabar saindo, ou você sai com pena, aí você fica mal porque você ficou com pena daquela pessoa. Você tem dó. A dó não cura, a dó não ajuda. Se ajudasse, o mundo estaria ótimo. Mas a dó, a pena e o julgamento, se foi certo, se é errado, não muda nada. É só quando você aceita como é essa situação, ok, eu fico presente sem nenhum tipo de emoção. Porque quando você tem dó, quando você tem pena, quando você julga, você já coloca uma emoção. Cara, aí o terapeuta já não consegue ajudar. Por isso que meus pacientes chegam assim, nossa, Rodrigo, mas você é tão calmo na sessão. Eu não sou calmo na sessão. Gente, eu sou super agitado no dia a dia. Eu faço mil coisas. Ó, eu fui na academia de manhã, eu atendi 7 pessoas hoje, busquei meus filhos na escola, saí, voltei, passei com meu cachorro, corri, tomei banho, jantei, tô aqui fazendo a live. Vou terminar essa live. Falei para os meus meninos não dormir, que eu vou fazer eles dormir hoje, que eu tô com saudade, faz 4 dias que eu tava fora. Então, assim, cara, e no meio disso tudo, óbvio, resolvi um monte de coisa, administro clínica, administro curso, respondi a alunos, inclusive a Camila, que está chegando aqui hoje, respondi ela, aluna do Método Cisbio. Então, assim, cara, eu sou muito, faço um monte de coisa, mas na sessão eu centro. Se eu estou num boteco, num bar, num restaurante, uma pessoa começa a falar um problema para mim, seja um amigo, eu centro. Eu faço um centramento. E eu não julgo. Ah lá, ó, verdade, ó, na sessão nos passa muita calma e tranquilidade, mas não, na vida eu sou agitado, sou agitado. Você não viu dando aula aqui, ó, eu fico, né, fico mexendo, eu não sou essa pessoa zen, mas naquele momento eu preciso estar zen, neutro, sem julgamento. A partir dessa neutralidade eu consigo ajudar. Chama estado de presença. E nessa presença eu me conecto com a pessoa, porque imagina, se eu chego lá, tenho certeza que vocês veem muito isso no consultório. Eu sou o bam, eu sou o bom, eu sou o calmo, eu sou o Deus, né? O terapeuta Deus, e você está ferrado aqui embaixo. Que conexão que você gera com o paciente com isso aí? Né? A pessoa está lá com problemas e fala, eu não sinto nada. Então, não, a gente chama isso de rapport. Você tem que ir para a frequência da pessoa, se conectar com a pessoa, entender. Aí nós vamos para compaixão. Nossa, entendo a sua dor. Putz, realmente, né? Pode estar sendo difícil para você. Não, mas vamos lá, nós vamos conseguir trazer uma compreensão para você, nós vamos trazer uma solução. Então você se conecta com a pessoa para você trazer. É a diferença de, imagina o paciente chegar lá, nossa, coitadinho de você, que dó. Nossa, que problemão que você tem. Tipo assim, não tem problema nenhum, você tem problema. Que conexão que gera isso? Ou, nossa, sua mãe foi má mesmo, seu pai é terrível, seu marido não presta. Entende? Você tem que se separar do seu marido porque não presta. Então, assim, quando o terapeuta entra com uma noção de julgamento, já acabou a ajuda. Então, nós sempre temos que trazer essa noção de neutralidade. É isso que traz paz. Né? O objetivo dessas lives e de estudar esse livro é porque o mundo está precisando de paz. As pessoas estão precisando de paz interna. As pessoas estão sofrendo por pequenas coisas. Estão com angústia, com ansiedade. E no fundo, poderia estar tudo bem. Porque a gente se esquece de se conectar. Sabe, a vida já é turbulenta. E se a gente não souber como agir perante ela, a gente vai cada vez mais se desequilibrar. Então, eu vou ler de novo esse final, que eu acho muito, cara, esses livros do Bert Hellinger são fantásticos, ó. Somente a partir daí podemos nos defrontar com esses destinos difíceis, né? Em momentos decisivos. Então, se você está passando um momento foda na sua vida, se você tiver esse centramento, você vai conseguir enfrentar. Porque não tem como você fugir.
O destino te trouxe essa situação, Deus te trouxe esse problema para você mudar. A doença está em você para você mudar. A doença está no seu paciente para você mudar. Não dá para tirar a doença. Se você tirar a doença sem o aprendizado, vai aparecer outra. Depois outra. Depois outra. Não adianta você ter eu tenho um TDAH e tomo um remédio de TDAH, mas eu não entendo por que eu tenho TDAH e agora eu estou um pouquinho melhor e sigo minha vida. Vai aparecer outra doença. Ansiedade, pânico, intestino irritável. Porque esses destinos difíceis nos trazem um aprendizado. E até mesmo com nossa simples presença, que ele está falando de terapeuta, podemos contribuir para o melhor. Tá? Então, para mim, esse término de frase aqui é muito importante. Ó. Continuamos aqui no livro em outros trechos mais importantes. Tá? Fez sentido isso para vocês até agora? Bacana esse aprendizado, né? Amor ao próximo significa amar os seres humanos como eles são, alegrar-se com eles como são, reconhecer-se iguais a eles e amar cada um em suas características pessoais, sem desejar que seja diferente. Olha só que importante isso. O que ele quer dizer nesse trecho? Nós devemos amar as pessoas como elas são, porque elas estão conduzidas por um processo, por Deus, pelo destino da família, pelos traumas da família, pelos comportamentos que ela passou, pelas situações que ela viveu. As pessoas são conduzidas. E nós precisamos aceitar como elas são. Porque elas têm o direito de existir daquele jeito. E só é a partir desse momento que nós conseguimos mudar alguma coisa. E eu sempre digo isso. Aceitar não significa condizer. Anota isso aí. Se você está assistindo a sequência de lives, você tem um caderninho, anota. Aceitar não é condizer. Eu aceitar não significa que eu gosto, amo, preciso conviver com aquilo. Aceitar significa dizer, sim, existe aquilo que eu não gosto. E ele continua, ó, neste sentido, aceitando as pessoas como são, eu amo também o seu destino, tal como ele é. Mesmo sem compreendê-lo, entendê-lo, mesmo quando ele se limita ou desafia, ou quando traz um fardo. Então, ó, neste sentido de neutralidade, quando eu amo o destino da pessoa, tal como é, a pessoa como é, mesmo sem entender por quê, às vezes eu não vou conseguir entender. Mesmo quando esse destino, essa pessoa, me limita de algo, ou me desafia para algo, ou quando me traz um fardo. Então, por exemplo, tem pessoas que nascem em famílias onde o irmão tem um problema psiquiátrico. Um pai, uma mãe tem um problema muito grave, está com Alzheimer, não consegue se virar sozinho. E a pessoa, por não aceitar aquela condição, transforma aquilo num fardo extremamente pesado. Então, olha só que interessante. Olha o que ele fala. Quando eu abraço o meu destino e o destino alheio, como se fossem pré-determinados e, portanto, como inelutáveis, tipo assim, aquilo vai acontecer comigo. Não adianta eu lutar. Vejo que eles não se diferem entre si. Então, o que ele quer dizer? Se você aceita o seu destino, aceita dos próximos que estão envolvidos ali com você, você vai ver que aquilo tem que acontecer, vai acontecer, ou tinha que acontecer daquela forma. Não tem como você lutar contra. Você consegue ver que não existe diferenciação entre um e outro. São apenas destinos diferentes se conectando. E isso acontece muito no relacionamento de casal. Pessoas extremamente diferentes, elas se conectam e muitas vezes elas começam a se machucar.
Porque elas não aceitam no outro. E geralmente, vamos pegar aqui, ó. E geralmente o homem, né, ou a mulher, eles não aceitam no parceiro aquilo que é difícil de aceitar para a própria família. Então, por exemplo, essa família aqui, ela não aceita atraso. Essa pessoa aqui vai ser uma pessoa que atrasa. Essa família aqui não aceita ficar pessoas sem fazer nada. Essa pessoa aqui vai ser uma pessoa que não faz nada. Então eles se juntam. E o que acontece? Um fica tentando mudar o outro. Quando um tenta mudar o outro, lembra que eu mostrei para vocês? Há um desequilíbrio. E esse desequilíbrio desequilibra as relações. Brigas, conflitos, depressão, ansiedade, sem conexão por amor, sofrimento, e assim vem as doenças. Então, continuando, ó. Então, eu vejo ambos, essas duas pessoas, esses dois destinos, entregues e subordinados a forças maiores. Chame o que você quiser de força maior, tá? As quais, igualmente, nos submetemos. Então, estamos submetidos a acontecer coisas difíceis na nossa vida. Não tem como falar que não. Você não controla 100% a sua vida. Seja o que for que isso nos proporciona ou exija de nós em termos de alegria e de dor. Do assentimento a esses poderes nasce o verdadeiro amor ao próximo. Ele se dedica a todos do mesmo modo, pois não se julga melhor ou pior, maior ou menor, mas sente-se igual e equiparados a todos diante desse algo maior. Acho que a gente pode pegar isso como uma grande finalização. Então, quando eu vejo que essas duas pessoas estão entregues a destinos familiares, aos seus traumas, aos seus comportamentos, que eles estão subordinados a viver aquele momento. Quando eu entendo isso e fico neutro, eu estou realmente amando o próximo. Isso se chama o verdadeiro amor ao próximo. Isso se chama compaixão. Não sou melhor, não sou pior, entendo sua dor, assim como tem as minhas também, e vamos se resolver. Porque nós todos estamos entregues a algo maior do que a gente pensa. Quem contraria este amor é o julgamento que distingue os melhores dos piores. Então, determina em meu coração, olha só, determina em meu coração quem pode ser amado e quem não pode, quem é digno e quem é indigno. Em última análise, quem merece viver ou morrer. Então, quando eu contrario essa ordem natural das coisas, isso é o natural, pensa, é a vida como ela é. Se você foi abandonado, se você foi deixado, se você perdeu o emprego, se o marido te traiu, se a esposa roubou você, se a sua avó te abandonou, se seus pais se separaram, isso era o seu destino. Aconteceu. Você não consegue voltar e fazer a mudança lá atrás. Você consegue fazer um novo final. Então, quem julga os outros, olha só, para a gente finalizar a live, é o mais importante. Quem ficou até agora vai ganhar um brinde, que é esse conhecimento. Quem julga os outros precisa temer que, por sua vez, também seja julgado. Pouco importa se é justo ou injustamente, pois todo julgamento, afinal de contas, é injusto porque é arrogante. Não estamos falando aqui de julgamento de lei, né? Julgamento de lei é lei. Nós estamos falando aqui de julgamento das situações que acontecem com a gente. Toda vez que eu julgo, é arrogante.
Eu estou perdendo a oportunidade de compreender o que aquela situação me traz. Quem julga, coloque-se acima da vida e do destino dos outros, como se a sua própria vida e o seu próprio destino fossem diferentes e mais humanos do que os outros. Em outras palavras, como se o destino estivesse muito mais próximo de Deus ou fosse muito mais agradável a Deus do que os outros. E como se pudéssemos, em nome de Deus e em seu lugar, avaliar e julgar a vida e o destino dos outros. Olha só que fantástico que é isso. E não leva na literalidade, não leva esse pensamento para religiosidade, tá? Boa noite, Vanilde, seja bem-vinda. Tá? Não leva isso para isso, não é isso, tá? Isso aqui é metáfora. Isso aqui é metáfora. Isso aqui é ele mostrando que se você está julgando, você tomou uma posição primariamente que não vai melhorar, primariamente que você não vai aprender, você não vai conseguir ajudar. Como se você fosse melhor que os outros. E Jesus disse: todos, ao olhar de Deus, todos somos iguais. Os justos e os injustos. Então, se nós estamos buscando se conectar por amor e compaixão, amor, o verdadeiro amor de compaixão é a igualdade. E só quem tem essa noção de igualdade cresce. Quem se acha melhor ou pior fica estagnado. Vamos mais um pouquinho? Vocês querem mais? Eu ia sinalizar, mas tem uns trechinhos legais aqui, ó, que eu separei para vocês, tá? Tudo isso eu fiz com muito amor e carinho para vocês, tá? É um tempo do meu dia que eu vou lá, que eu leio, separo os trechos, digito tudo para vocês, tá? Porque eu realmente quero ver vocês voando, como terapeutas e como pessoas, tá? Assim como nós, ou outros, os outros são fiéis às suas famílias. Então, assim como nós, os outros que você julga, as pessoas que fizeram mal para você, também são fiéis às tuas famílias, aos teus destinos. E são limitados por elas e se entrelaçam a esses destinos. Olha só. Sobre este aspecto, são exatamente tão pobres e tão ricos como nós. Eles também, como nós, morrem no seu tempo e mergulham no eterno esquecimento sem deixar vestígio, como nós. É preciso, portanto, que nos respeitemos enquanto existimos. Nós precisamos aprender a respeitar. Nos amemos respeitosamente, porque
Voltei. Voltei, YouTube. Então, ó, quando nós estamos respeitando as pessoas como são, os destinos das pessoas, porque, ó, pensa bem, uma pessoa narcisista, uma pessoa que, sei lá, machuca alguém, que mata, que, cara, ela tem que sofrer as consequências dos seus atos, ok. Mas, cara, por que será que existem essas pessoas? Não é? Quando a gente entra muito nesse porquê do bom, do mal, por que existe o mal? Por que existe o bom? Nós deixamos de entender que aquilo faz parte. E que muitas vezes nós não vamos conseguir ter essa compreensão entre o bem e o mal. Agora, talvez. Mas sim, nós podemos compreender as situações e as pessoas, os seus destinos e saber que eles existem, assim como nós. E é esse princípio de existência, é esse princípio de estar ali, de existir, que faz com que você fique livre e consiga seguir a sua vida. Então, para fechar, o que significa paz na visão dele? Paz resulta quando é o resultado de quando estamos separados, talvez por inimigos, e eles se aproximam por amor. Então, o que é a paz? É você se aproximar daquilo que você rejeita com neutralidade, com amor, com, cara, eu entendo, compreendo que você é assim. Entendo e compreendo. Olha só que louco, né? Isso é possível quando ambos os lados se conectam a essa força que se dirige e se determina. E quando nós estamos conectados por essa força? Pelo recolhimento. E o que significa... Estou lendo, tá? O que significa recolher-se? Presta atenção, ele está falando que para encontrar paz, você precisa se aceitar com esse amor verdadeiro. Esse amor verdadeiro, para você se conectar com ele, você tem que se recolher. O que é recolher? Retirar toda a sua atenção do que é aparente e direcionar para a causa oculta que está por trás de tudo, a causa criadora de tudo que sustenta. No recolhimento, eu me esvazio. Estar vazio significa estar direcionado para alguma coisa. Mais precisamente, fico vazio quando aceito tudo como é, quando realmente aceito todo ser humano como é. Eu me esvazio principalmente quando aceito meus pais como são, quando aceito o meu destino como é, quando aceito o mundo como é, sem julgar, sem desejar que algo seja diferente. Pois tudo isso, de um modo está à deriva. Essa aceitação de tudo, tal como é, eu me uno a essa causa e por essa atitude me esvazio de tudo que possa me desviar dela. Foi um trecho um pouco longo, né? Mas vamos lá. O que ele quer dizer? Quando você se recolhe, quando você retira a sua atenção das conclusões que você tirou das pessoas e dos seus traumas, se recolhe, se centra, fica vazio, sem julgamento, terapeuta, você precisa desenvolver a habilidade de não julgar. Eu falo todo dia para os meus alunos do Método Cisbil, para de julgar a vizinha ou a política, para de julgar no dia a dia, que é o treino para consulta. Então, quando você se esvazia desse julgamento, você se torna ali aquela pessoa que vai se conectar com realmente a solução. Olha só como que ele descreve aqui, ó. Quando você retira a sua atenção desse aparente, direciona ele para essa causa oculta que está por trás disso. Então, ó, quando eu tiro a atenção do julgamento daquele problema e começo a olhar que por trás existe uma questão, olha o método Cisbil. O que é o método Cisbil? Que eu falei para vocês. A gente aprende, eu ensino os alunos a ficarem neutros, identificarem os conflitos e olhar por trás do conflito, que é a causa, ó. Recolher-se significa retirar a atenção do aparente
e direcioná-la para a causa oculta que está por trás do problema, a causa criadora de tudo que sustenta. Certo? Então, dessa forma, nós conseguimos ajudar as pessoas a ressignificar os seus conflitos, a solucionar suas questões internas e chegar aonde quer. Tem pessoa que quer prosperar mais, tem pessoa que quer ter mais saúde, tem pessoas que querem saber lidar melhor com os filhos, com a mãe, com o pai, saber lidar melhor com o trabalho. Então, tudo isso são questões que nós desenvolvemos com o método Sisbil e estou começando a passar só a ponta do iceberg, né, desse conhecimento maravilhoso que eu tenho como missão transmitir aí para vocês. Beleza, gente? Olha, eu ia fazer em meia hora hoje, acabou passando. Até quarta-feira, nós vamos realizar aí perguntas e respostas. Eu quero que você traga perguntas e nós vamos responder elas, desenvolvendo temas sistêmicos e biológicos. Beleza? Acabando essa live, eu quero ver você compartilhar ela, que essa live foi show. Essa live tocou no seu íntimo, tocou lá no seu coração. Eu tenho certeza que em vários momentos você lembrou de coisas que você não perdoava e que agora talvez você está com uma outra forma de olhar, uma outra percepção. Eu tenho certeza que no final dessa live você vai refletir muito sobre sua vida, sobre como você está conduzindo a sua vida. Porque se tem uma coisa que você não pode recuperar, é o seu tempo. O seu tempo você não consegue recuperar. E o tempo do seu dia que você perde remoendo essas questões dentro de você, não tem dinheiro no mundo que faz voltar atrás. O tempo que você perde de não tomar as decisões que você precisa tomar para mudar a sua vida hoje, ele nunca vai... Você pode ficar trilhardário amanhã. Você pode conquistar tudo o que você quiser amanhã. Mas hoje você não vai conseguir recuperar o tempo que você está perdendo. E eu não quero que vocês mais percam tempo na vida de vocês. Tá joia? Um grande abraço e até a próxima.